Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e explico pra você 87 vezes ou mais, se for preciso, que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e você não pode confundir jamais, tá bom? E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história que vai te inspirar, que vai te dar clareza onde você pode chegar, de pessoas que conectaram com o seu propósito e assim mudaram não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E toda semana temos aqui uma nova história de conquistas, crescimento pessoal, profissional ou financeiro. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração pra você. A gente acredita que experiências compartilhadas nessa mesa podem levar você a novas possibilidades na sua vida e hoje não vai ser diferente. Então, papel e caneta pra não esquecer nada, viu? Que hoje tá especial. Você também é capaz de alcançar grandes feitos e ser feliz, não duvide disso, tá bom? Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado? Nosso convidado de hoje é um verdadeiro mestre da comunicação. Formado em publicidade e propaganda, com especialização em marketing, ele descobriu cedo que o seu talento estava além da criação publicitária. Apaixonado pelo poder da fala, trocou os bastidores pelo palco e pelos microfones, tornando-se um dos comunicadores mais versáteis do Mato Grosso do Sul. Ator registrado, com passagem por 3 grupos teatrais, ele levou a sua presença do palco para a televisão, onde apresentou programas por 5 anos no SBT e depois 2 anos na TV Record. Dos realities gastronômicos aos programas de variedade e jornalismo, sua voz e carisma conquistaram o público. Mas a sua missão não parou por aí. Ele percebeu que a comunicação precisa ser vivida na prática e não apenas estudada em livros. Com essa visão, passou a ensinar oratória e expressão verbal em instituições renomadas como o Senac MS e Faculdade Insted, além de treinar empresários e políticos para aprimorar a sua presença e persuasão. Acho que eu estou precisando de umas aulas também, que eu vou me cadastrar aqui, hein? Ele já foi um dos comandantes do TEDx Carandá, palestrou em grandes entidades como a OAB, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, e foi mentor de equipes em empresas de peso como a XP Investimentos. E se engana quem pensa que sua trajetória é apenas técnica. Ele vive a comunicação em cada experiência, desde um clube do livro até a apresentação de um show para mais de 100 mil pessoas. Então hoje ele está aqui com a gente no NovoCast para compartilhar a sua jornada, os seus aprendizados e mostrar como a comunicação pode transformar vidas. Então a gente tem o prazer de receber aqui hoje o versátil Felipe Todesco. Seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast. Obrigado, Sabrina. Que apresentação. Tô até emocionado. Júnior, realmente as palavras têm o poder de tocar o coração. O Aristóteles já fala muito disso, né? Em um dos 3 pilares da retórica, que é ele tem o ethos, o pathos e o logos. Pathos é o coração, é a emoção. Você, com a comunicação, conseguir tocar, emocionar as pessoas. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma referência esse podcast aqui em Mato Grosso do Sul. É uma mídia que eu acho muito interessante, é um projeto que é muito legal de podcast, mas eu vejo poucos conseguirem fazer consolidar isso, dar continuidade, fazer esse projeto crescer. Vocês conseguiram, parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Legal. Felipe. E agora a responsabilidade cresceu, né? Porque depois da apresentação, a comunicação da gente tem que estar alinhada. Se não tiver, né? Sai todo mundo para aula com o Felipe. Vamos começar aqui, pode ser? Vamos lá. Você é daqui, do estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande? Raiz mesmo. Cresceu em que bairro aqui? Itaiangá Park, meio Nutella, né? Sou Campo Grandense aí, Itaiangá. Não, mas deu pra brincar na rua, né? Nossa, Brincou na rua. Eu moro ali na Francisco Bento, ela é quase a Rua dos Vendas com um córrego. Aquele córrego, ele não era asfaltado, então eu tenho memórias de brincar na rua mesmo, aí o carro passava, a gente saía, voltava pra rua, e ali embaixo não tinha nem asfalto. Caraca. Aqui era uma grande fazenda. Sim, exatamente. E aí a minha família tá aqui, meus pais, minha mãe é carioca, de Niterói. Aí, Carioca. Você é de Niterói também? Eu não, eu sou de um lugar chamado Faixa de Gaza, parece. É Costa Barros. Aí minha mãe falava assim: fala que você é da Pavuna, fala que você não é do Costa Barros. Não, Costa Barros é pesado. Mas eu amo Costa Barros, viu? E aí, eles casaram, foram morar em Curitiba. Minha mãe achou muito frio, pediu uma transferência, alguma coisa, e meu pai conseguiu pra cá, pra Campo Grande. E aí, desde então, moram aqui. Eu tenho 2 irmãos, o Bernardo e a Lívia, e eu sou o caçula. Então, legal. Eu tô com 38, eu tô há 38 anos em Campo Grande. Caraca, que show, cara, que legal.
E como é que foi a tua adolescência? O que você pensava em ser quando crescer, cara? Eu fui uma criança bem espoleta, sabe? Um menino que brinca, que fala, que não tem vergonha. Eu era Mas não foi expulso da escola, não? Não fui expulso, mas na 5ª série a diretora abriu a porta e falou: esta é a pior sala da escola. Eu lembro até hoje. Qual que era a escola? Oswaldo Tonini. Um beijo pra Regina Minari. Hoje ela tem uma outra escola, Leirdac, que eu também... Inclusive, ano passado, ela me chamou pra fazer uma peça de teatro nessa escola. Ai, que legal. Olha isso, o aluno da pior sala hoje é Pra convidado você ver, pra fazer teatro da escola da diretora. Gente, Então, olha, tinha um alerta, né? Para as crianças que são muito hiperativas, assim, Elas né? são talentosíssimas, são gênios incompreendidos. Você precisa focar a energia dela pro palco, pra algum lugar, pra gastar isso. Porque palco dá muita adrenalina. Isso aqui dá super adrenalina. Sim. Eu sei que tá todo mundo energizado agora. Porque Aham. quando fala gravando, você pode ter 20, 30 anos de experiência. Dá aquele frio na barriga, né? A gente coloca a nossa comunicação à disposição de algum projeto. E isso é muito legal. Então, E se não der, tá errado, né? Se não der... eu acho. Larga, sai daqui, vai pra outra profissão, vê outra coisa. Sim, Felipe, a sua Mas trajetória... peraí, Júnior, mas conectava já com o que você faz hoje, quando você era criança? Que o Werner perguntou, o que você sonhava ser quando você era? O que eu sonhava ser? Eu acho que eu sonhava coisas assim de astronauta, Aleatórias. coisas assim. Nada de comunicação. Mas eu já fazia teatrinho na minha casa, tipo, tem uns amigos da minha mãe que às vezes levava filho, filha, aí eu, mãe, pai, a gente quer fazer teatro. Aí tinha que, tá bom, parava todo mundo de falar pra ver as crianças se apresentarem, alguma Isso é mágica. legal, cara. Então eu sempre tive essa pegada de querer falar algo pras pessoas. Então desde criança eu fiz um teste para fazer faculdade. Vocacional? O vocacional. E aí já foi pra comunicação, era publicidade ou legal. jornalismo. E aí eu fui pra publicidade, fiquei 1 ano, na verdade, em comunicação social, que é junto, né? São os 2 cursos juntos, publicidade e comunicação. Aí você tem 1 ano pra decidir o que você vai querer. Aí eu decidi publicidade, porém comecei a fazer várias coisas que os jornalistas faziam na faculdade. Então, assim, eu sou acadêmico de publicidade, mas eu faço estágio na TV. Eu fazia estágio na rádio. Então, assim, eu falava já, eu estava na frente da câmera, fazendo publicidade. E o publicitário fica um pouquinho fica atrás das câmeras, Ele ficava na pensando na agência. estratégia, né, Nana? Deu até briga isso, não deu. Deu até treta de... Sério? Deu, porque tinham alguns alunos que não compreendiam. Por que ele faz publicidade e ele tem um programa na rádio? Por que ele está na televisão? Ele não tinha que estar lá na agência? Eu me colocava onde eu achava que eu tinha que ir. Tinha uma vaga para isso na universidade, eu preenchi essa vaga. Mas dava problema. Deu BO já na facu. Você dá problema, É um problema bom. Sua trajetória passa por publicidade, teatro, TV, rádio e até realities. Qual foi o ponto de virada que você falou, vou focar em comunicação e oratória? Porque realmente não é qualquer pessoa que tem essa habilidade de comunicação e oratória, ainda mais para poder ensinar isso. Nesse tempo, nesses 17 anos de comunicação, eu vejo que muitas pessoas pedem ajuda. Ajuda. Olha, eu tenho que fazer uma apresentação no meu trabalho e eu morro de vergonha. Eu tenho um projeto para apresentar para um cliente, mas é um cliente muito importante. Eu me sinto menos. Eu acho que a minha comunicação ela não é o suficiente sofisticada para conseguir conectar com esse cliente. Então, problemas de comunicação eu ouço tanto durante essa jornada. E para mim, é muito mais fácil passar por esses desafios. Hoje eu tenho o desejo de passar por desafios maiores. Se eu tô aqui num podcast, o meu próximo projeto eu quero participar de um podcast ainda maior. Se eu apresentei um show 100 mil pessoas, que daqui a pouco a gente fala desse show, que foi um divisor de águas na minha vida, o próximo eu quero para 200. Então hoje eu anseio aumentar a comunicação. As pessoas, naturalmente, elas fogem. Se ela tem que comunicar para uma roda de 10 pessoas, ela não quer. Ela vai dar um jeito de não ir, ou de botar outra pessoa, menos de falar, esse lugar é para mim. De fato, a exposição que eu vou ter, ela vai me elevar. A minha comunicação, ela consegue me mudar de patamar. Quem se comunica bem, sai daqui e vai para cá. Você está dizendo que quanto mais você se expõe, mais forte você fica, seria isso? Eu aprendi assim, então eu gosto de ensinar assim. Eu não tive... Eu fiz aula de oratória há 3 anos, quando eu decidi aí
que eu gostaria realmente de focar nesse projeto para ajudar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, na aula de faculdade, na faculdade de publicidade, eu não tive, assim, aula de oratória. Olha, eu vou te ensinar a apresentar um trabalho, eu vou te ensinar a apresentar... Nem na escola a gente tem, ninguém é preparado para se comunicar, essa é a grande realidade. E aí viramos adultos, cheios de projetos, mas sem técnica, sem experiência para encantar um público com a comunicação. Você falou uma coisa que eu achei interessante, assim, talvez as pessoas ficam com medo porque talvez a minha comunicação não seja tão refinada para fazer aquela conexão com a pessoa. As pessoas, na verdade, isso diz que é um dos maiores medos das pessoas, né? Medo de morrer. E falar em público. Mas não é o medo de falar em público, é de falhar, né? De falhar, talvez, em público, ou de falhar em público. De passar vergonha, né? De se sentir menos, né? Imagine só se vocês conseguirem perceber que eu erro, que eu falho, que a minha comunicação não é perfeita, né? Fica um medo, assim. Imagine se eu vou falhar na frente de todo mundo. O medo de errar, ele ou te congela, ou faz você fugir, ou você enfrenta ele. Você tem as 3 opções. Ou você vai ficar parado, ou você vai sair correndo, ou você vai enfrentar. Eu resolvi enfrentar. E resolvi buscar técnicas que consigam ajudar as pessoas a enfrentar também. Porque, poxa, eu tô com 17 anos já na carreira. Então, eu encontrar uma pessoa que nunca teve uma exposição, nunca foi num palco, nunca teve contato com uma câmera, mas tem um sonho de ser um palestrante, de ser um profissional reconhecido na área, de ser um apresentador de podcast, por que não? Então, eu acho que eu dou esse primeiro passo e eu coloco algumas técnicas, assim, eu te dou um auxílio. Olha, a coragem é muito importante. Eu vou te cutucar para você ter coragem. Só que se você ficar inseguro, tudo bem, tá aqui, ó. Tem várias técnicas, pode seguir. Tem coisa de Aristóteles lá, 300 anos antes de Cristo, já estava tudo pronto. É só a gente seguir e respirar bastante, porque a adrenalina bate. Deixa eu puxar uma última pergunta aqui. Puxando um gancho, todos são capazes de se comunicar com qualidade na tua cabeça? Porque a gente sabe que cada um tem um perfil. Exatamente. Provavelmente você, no temperamento, você deve ser um sanguíneo, igual o Werner, que já fazia amizade na fila do banco, já vai chover, não vai chover. Já tem gente que é mais introspectivo, que já não gosta muito de conversar. Então, acho que a pergunta cai bem. Qualquer pessoa pode? Porque às vezes a gente se compara muito, entendeu? E aí você fala assim, putz, queria me comunicar como ele, mas você não é ele, entendeu? Em era de Instagram, a comparação ela virou um problema. Porque no celular você tem acesso a milhares de pessoas que são muito boas no que fazem. Só que algumas já fazem há muitos anos. Então você olhar um podcast, um influencer, alguém que já tem experiência há anos, e comparar a sua comunicação com a dele é cruel, é irreal, é desleal com você mesmo. Então a gente fica se colocando num lugar menor sempre. Por que você não olha pra você? Você acabou de falar de um temperamento, né? O colérico, sanguíneo. Por que você não faz um teste seu? Começa a se perceber. Como eu sou? Porque nós achamos que somos de um jeito, né? A gente acha que a nossa comunicação é de um jeito. Mas não é. A gente tem que parar, olhar pra nós e perceber como é a minha comunicação. O que está faltando nela. E aí, a partir disso, construir um caminho para melhorar os pontos que você precisa. Mas se a pessoa não tem uma sofisticação nas palavras, não tem um acervo muito grande, não é muito de ler, não tem problema. Tem o coração das pessoas para ela tocar. Ela não precisa saber o idioma, ela não precisa ser a mais fluente. Mas se ela sabe emocionar, se no discurso dela ela consegue tocar o coração das pessoas, para mim, a comunicação dela tá perfeita. Show. Que show. Pô, show de bola. Aproveitando a pergunta do Werner, a gente já falou de quem tem medo, você falou das técnicas que você traz. Vamos trazer então para quem está assistindo, ouvindo, e tem medo, e tem vergonha, e não sabe falar. Você poderia compartilhar aí, sei lá, três técnicas, 4, para quem tá assim, parado, estagnado, para começar nesse mundo de comunicação, de falar, de oratório? Vamos lá. Você poderia não ter falado nada... Se você não tivesse falado nada sobre mim aqui e falado assim, Felipe, nós vamos começar o podcast e você se apresenta. Tá. Eu tenho 2 opções. A primeira é a protocolar, básica, que serve para qualquer lugar do mundo, que é: olá, bom dia, eu sou Felipe Todesco, eu sou professor de oratória, sou um comunicador,
Estou há 17 anos aqui em Campo Grande, trabalhando com isso. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre esse tema, que é a comunicação. Legal. Beleza, foi protocolar. Mas eu também poderia começar. Se você fala com um homem numa linguagem que ele compreende, o que você disser entra na cabeça dele. Mas se você fala com ele na sua própria linguagem, você toca o seu coração. Essa frase de Nelson Mandela, ela traduz bem a minha jornada. Eu busco desenvolver a comunicação das pessoas para que elas consigam tocar o coração das outras. Eu sou Felipe Todesco. Uau. Maneiro Muda aí. totalmente. São duas formas de se apresentar. Que Qual o lindo. impacto eu quero gerar? Exatamente. Então, o punch, essa chama punch. Punch é porrada em inglês. Começa no punch, não começa no bom dia. Porque a atenção das pessoas, cada vez mais, tá muito difícil. O celular, os problemas, os compromissos. A gente está aqui pensando em 1000 coisas. Então, se você que é o comunicador não trouxer algo de impacto, com certeza você tende a perder essa audiência. A pessoa vai olhar para o lado, vai pegar o celular, ela vai pensar em outra coisa. Então, um bom comunicador é que ele consegue reter a atenção da pessoa. Hoje é a nossa obrigação. Uau. A gente tem que pensar no público que está assistindo a gente, não em nós, mas no público. Como que eu consigo trazer essa informação e de uma forma impactante, cirúrgica, levar Então, a pro meu boa público? comunicação é quando eu consigo dar boas porradas no momento certo. Porrada é essencial hoje em dia, porque é o punch É o punch para que- chamar a que eu atenção, vou para reter, para impactar aquela atrair. pessoa. Show. Essa técnica se conecta com aquela técnica do storytelling? Ela é uma parte? Não, ela é outra Não, coisa. Ela O cabe... storytelling é outra coisa. É a gente saber contar a história com outras nuances, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Contar histórias é o que toca o coração das pessoas. Se você não sabe, se você não tem um acervo com palavras muito sofisticadas, conte uma história verdadeira, real. Conte algo que aconteceu com você. Vou trazer uma do show do Charlie Brown Jr. Eu estava na faculdade e eu fazia estágio na rádio. Quem que me avisou? Será que eu vi na internet? Acho que eu vi assim, que o governo ia lançar um edital para apresentador do MS Canta Brasil, que hoje se chama MS ao Vivo, que é aquele projeto no Parque das Nações que reúne milhares de pessoas para assistir um show nacional e um show regional. E eu fiz a minha inscrição, juro, sem pretensão nenhuma. E saiu o resultado, eu passei, eu era o apresentador da MS Canta Brasil. O primeiro show era Charlie Brown Jr. Eu cheguei no Parque das Nações e, segundo a polícia, Ele não tá- haviam naquele Passar pra ele. local 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Era o meu primeiro show para apresentar. E o show tava atrasado. Então havia ali 100 mil pessoas bravas. E eu tinha a função de chegar lá feliz, dar pra todo mundo, agradecer patrocinador, falar um textinho. E sério, tava muito Tenso. tenso. Pô, eu tô tenso aqui de escutar, cara. Cara, imagina o seu primeiro show. Tava muito tenso. Aí eu lembro que a produção até falou assim, ó, resume essa parte aqui, já fala esse que tem que falar e já chama o show porque assim, a galera tava muito brava. E aí eu fui... algumas pessoas falam assim, se você estiver nervoso, com muita gente, você olha num ponto fixo... Na testa, por E exemplo. você olha num ponto fixo e você fala, eu sou contra essa regra. Olha no todo. Totalmente, você tem que olhar pra todo mundo. E de fato, 100 mil pessoas na sua frente, você não consegue olhar pra ninguém. É um mar, você consegue olhar pra aquele espaço. E falei o que tinha que falar, o show aconteceu, todo mundo pirou. No final do show, eu tinha que voltar pra agradecer novamente, inclusive dizer que aquele show bateu um recorde, porque antes era o do Seu Jorge, o público, mas o do Charlie Brown tinha batido o recorde. E quando eu tô falando isso, gente, parabéns, batemos o recorde hoje, todo mundo O Chorão volta no palco, o show já tinha acabado, com um balde de energéticos e para do meu lado. E eu, assim, no primeiro show, saí da faculdade agora, aí eu olhei pro lado, chorando com um balde. Aí eu falei, o que eu faço, né? Aí ele me deu uma lata de energético, assim, um Gatorade, eu acho. Aí eu segurei e eu não sabia o que fazer. Aí ele falou, joga. Aí eu falei, tá bom, joguei pro público, ele ficou jogando o Gatorade pro público, o povo amou. E aí eu tive que aprender a improvisar também, porque não tava no roteiro ele voltar a fazer isso. Então a gente tem que, na prática, a gente consegue aprender. Eu
Digo que até mais que na teoria. Porque a oratória, como teoria, ela é muito bonita, muito interessante. Você ler, saber a história, né? O que é retórica, o que é oratória, Aristóteles. É lindo, mas vai apresentar um show. Começa com algo pequeno, começa com um evento pequeno. Pede você para abrir um evento. Fala, eu posso ser o apresentador? Eu chamo você para dar palestra? Começa a brincar. A gente tem que brincar mais com isso. Aproveitar essas oportunidades de exposição e se jogar. Eu, assim, essa primeira já foi... Se eu não fosse uma pessoa que quero realmente buscar a comunicação, teria sido traumática. Porque foi muito impactante, foi muita emoção, muita adrenalina. É muita adrenalina. A gente tem que saber administrar as emoções. Esse é o grande trunfo do orador. Administre as emoções. Tô nervoso, calma, o que eu faço? Meu corpo tem um modus operandi, ele funciona de um jeito. A respiração vai ajudar? Vai, então beleza. Vamos respirar. Todo mundo comigo. Inspira pelo nariz, vai. Enche o pulmão, segura. 5, 4, 3, 2, 1. Pela boca, solta devagar. Faz isso 3 vezes. Inspira pelo nariz, mas enche tudo. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Pela boca devagarzinho. O corpo já vai entendendo, ó, tá tudo bem. A mente tá... Tá. E o corpo fala, não. É como se o sangue estivesse apostando corrida, ele fala, caramba. Isso é ciência, né? Isso é comprovado, né? É comprovado, não é... A gente estava falando de storytelling e você usou essa história do Charlie Brown para explicar como impactar, enfim, como contar histórias, né? Muitos atletas usam essa técnica, né, de respiração, porque a adrenalina está muito alta e você não consegue performar, seja o que você for fazer, né? E eu acho que uma coisa muito legal que você trouxe aqui, essa sentida na prática, né? A comunicação precisa ser sentida na prática. Tem um livro, Os Super Comunicadores, do Charles Duhigg, né? Que ele fala assim, toda conversa ela tem que buscar um tipo de conexão. E essa conexão você só vai conseguir aprender se você for para a prática, de fato. Porque ali no livro ele fala, conexão, os cérebros vão se conectar, tal, não sei o quê. Mas sozinho você não consegue fazer isso, né? Você e o livro não tem como fazer. Uma das coisas que você falou assim, eu sou contra, por exemplo, olhar para um ponto fixo. Às vezes... acontece de você estar olhando para o todo, talvez, e você encontrar uma pessoa que realmente não está conectada, num mar de gente, por exemplo. Uma pessoa que não está conectada. Tá e isso pode te tirar. Pode te tirar daquele lugar. Já aconteceu. Você lembra, né? Aconteceu de eu estar aqui e tal, e assim, tinha várias pessoas no estúdio, e eu olhei para uma pessoa, eu desconectei, cara. Aí eu falei, caramba, será que a gente não tá agradando? Como que você faz uma técnica para a gente sair disso? Eu gosto muito do teatro. O teatro, eu acho que todo mundo deveria fazer. Tinha que ser uma matéria fundamental na escola e na vida. Porque ele te prepara para um palco. Ele te prepara para um improviso e para você ter concentração. Quando você está numa palestra, em algo que você está apresentando, e você encontra uma pessoa que te desconcentra, você tem que ser bom em concentração. Você vai trazer você para o momento presente, lembrar por que você está aqui, e você vai focar no que você tem que focar. Quando a gente esquece uma palavra, por exemplo, eu olhei para essa pessoa, ela estava no celular, ela riu, e aquilo me deixou desconfortável, porque eu estava falando uma história triste, por exemplo. E aí eu vejo uma pessoa rindo no celular. A nossa mente, ela tá, ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô recebendo informação de todo mundo. Vocês, por exemplo, agora, vocês estão comunicando muitas coisas. A postura, o olhar, a posição, a roupa, tudo comunica. Não é porque você tá em silêncio que você não tá dizendo nada. Pelo contrário, a comunicação não verbal, ela grita. As pessoas gritam. A gente é que tem que saber ler, tem que saber conseguir enxergar o que o outro tá dizendo. Então, ali naquela história, eu tô ali me apresentando, a pessoa tá ali desconcentrada, eu é que tenho que ter o foco e não deixar isso me... Mas se eu esquecer algo, é bom a gente ter um acervo de leitura, de outras referências, de assuntos atuais, assuntos antigos, porque você consegue introduzir uma outra palavra, um outro assunto, algo parecido ali, e aí daqui a pouco você acaba lembrando o que você tem que falar. Ou então, se você esquecer algo, eu já tô indo pro esquecer, que a pessoa ali te desconcentrou. Do branco. A sinceridade é maravilhosa. Sim. A vulnerabilidade conecta pessoas. Legal. Eu não sou o Superman. Gera confiança. Eu não sou o Superman, gente. Eu não vou lembrar de tudo. Então, se eu esquecer algo, eu posso dizer, gente,
Me perdi completamente. Onde que eu tava? Juro. E aí disso eu já posso tirar um outro gancho. Isso gera empatia, né? No outro dia eu esqueci isso no podcast. Vocês não vão acreditar. Então eu já posso trazer ganchos, coisas que aconteceram para esse assunto. Mas não tem problema. Se você errar, você vai errar. Eu preciso dizer isso para vocês. Vocês irão errar. Vai ter texto que você vai esquecer. Vai ter palavra que você vai falar errado. Tá tudo bem. Eu tô aqui no podcast hoje. Ninguém deixou de me contratar. Ninguém deixou de me convidar para nada. Porque em algum momento da vida eu já errei. Já falei coisa errada na televisão, em gravações, em palco, nome errado. Olha, essa eu lembrei. Eu era estagiário da Rádio Uniderp. Fui fazer um flash ao vivo para um show que se chamava Som da Concha. E eu fui entrevistar o cantor da banda, era uma banda local, e eu falei o nome do cara completamente errado. Era tipo Daniel Peixoto e o Rafael Novaes. Ai, meu Deus. Eu tô aqui ao vivo com o Rafael Novaes na Som da Concha, ele que vai se apresentar agora, casa cheia. E aí, tá feliz? Primeiramente, meu nome é Daniel. Segundamente, aí minha alma já foi saindo do corpo. Ela tava telefone assim, eu falei, o que eu faço, gente? Enquanto ele falava, eu falo, tá. A única coisa que vinha é normal, não pede desculpa, não fala nada. Continua normal, fala o nome dele correto no final e devolve pra rádio feliz, como tem que ser, com a energia lá em cima. Então é isso que aconteceu. Mas virou um aprendizado que eu não esqueço nunca desse dia. O nome você não erra mais de Pra ninguém. mim foi uma vergonha que eu falei, como que eu falei o nome do cara errado? Ele era o meu entrevistado. Sim, isso vai acontecer. Então a gente tem que ter essa... Bacana. Cara, é muito legal que eu vejo que... Eu sempre costumo trazer que os erros são os nossos melhores amigos, desde que a gente não cometa novamente. E são erros realmente que vão nos ajudar na evolução. Então é um tipo de erro que talvez você nunca mais cometeu, porque te trouxe um aprendizado, né? E as pessoas têm muito medo de errar. Tem. O medo é de errar. Mas quanto mais erros você tiver, mais jornada com acertos você tem. Sim. Então, assim, eu tenho orgulho dos meus erros. Já errei em televisão, já errei em show, já errei em palestra. Mas hoje eu continuei e hoje eu tenho um caminho na comunicação. Eu estourei uma bolha. Se você encontrar os meus colegas de faculdade hoje, eu te juro, se 5 estiverem na área da comunicação, é muito. Olha só. Dissolveu. E todo mundo começa com esse sonho. Eu quero trabalhar com a comunicação, eu quero investir, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas as adversidades, elas vão minando os nossos sonhos. Sim. E aí acaba que, com essa coleção de erros, assim, um colar de erros que eu carrego com orgulho, porque eu consegui hoje continuar no caminho que eu quero, na trajetória de comunicação. E olha só Vamos que dar um interessante. recadinho? Vamos. E olha só que interessante, né? Por causa do colar de erros, você tá aqui contando as histórias. Os erros também trazem histórias. Gente, preciso dar um recado rapidinho. Ó, tá gostando da conversa? Espero que sim. Espero que esteja anotando tudo, todas as dicas. Porque a gente está em todos os canais de áudio e streaming. O podcast NovoCast também está, tá? Spotify, Apple Podcast, Prime Music. Se aparecer outro aí também a gente vai entrar, porque o NovoCast está em todo lugar, tá? E se inscreva no canal, mande essa conversa para todo mundo, ative o sininho, é muito importante o engajamento de vocês. E é isso, tá? Vamos lá, TikTok também. TikTok a gente tá também. Ó, deixa eu voltar para uma pergunta aqui. A gente ouviu o Felipe lá na gravação do TED aqui, na TED Carandá. Um beijo pro Dijan e pro Eberson. O Eberson teve aqui com a gente, o Dijan também já teve com a gente, né? Como que foi para você essa experiência de apresentar um TED e qual que é a diferença de apresentar um programa de TV? Como que funciona para você essas enfim, atividades? TED, para mim, é uma referência mundial. Então, a honra que eu tive ao ser convidado para ser o mestre de cerimônias, o apresentador do TED, do TEDx, é assim, gigantesca. Voltando para aqueles 3 pilares do Aristóteles, só para a gente contextualizar, ethos, pathos e logos. Ethos é a credibilidade do orador. Você me convidou para vir aqui. Primeira coisa que eu vou julgar é qual é a credibilidade do NovoCast, dos apresentadores, do SPA. O nosso cérebro, ele automaticamente busca, ele precisa de algo que dê credibilidade para eu falar, beleza, vamos em frente. Então, o orador, ele é julgado pela credibilidade. Se ele não tem credibilidade, o público ele já não bota muita fé no que você vai falar. Então, o ethos, credibilidade, pathos, as emoções, tocar o coração, e logos é o lógico, é o racional, a razão.
Me dê uma lógica, me dê um motivo lógico para eu acreditar no que você está falando. Então a gente traz pesquisas, dados, números. Isso são argumentos lógicos. Beleza. Quando a gente fala sobre TEDx, eu estou falando sobre credibilidade, sobre um produto que é mundialmente conhecido. Então, de fato, eu fico lisonjeado de poder ter lá TEDx, apresentador do TEDx. Primeiro, essa credibilidade que eu achei maravilhosa. Segundo, que eu sou um consumidor do TEDx, eu assisto as palestras. Eu também adoro. Inclusive, a de vulnerabilidade da Brené Brown. Brené Brown é a que começou a disparada no TEDx e aí virou fenômeno de visualizações. Então, Best-seller, né? Os livros dela. best-sellers. Para quem quiser, Brené Adoro. Brown. Coragem de ser imperfeito, Coragem de liderar. Tem vários livros. Ela foca nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, nas nossas vulnerabilidades. E elas conectam. Em vez de você precisar se passar com um comunicador que não erra, pelo contrário, já traz, já põe na mesa os seus erros e beleza. As pessoas vão se conectar com você sem cobrar a perfeição. Então, a primeira parte da credibilidade eu achei maravilhoso. Segunda parte, o evento é organizadíssimo. Sim. Eu pude ir lá ouvir histórias de pessoas que eu conheço, algumas inclusive, que são meus amigos, mas que eu consegui assistir aquelas pessoas contando a jornada delas daquela forma, também é muito, muito legal, muito gratificante. Ver o Mato Grosso do Sul falando para o mundo como é que as coisas funcionam aqui, como que vem a vocação para as coisas interessantes, como que cada um tem uma jornada ali. E o desafio que eu acho, que eu adoro, é o tempo. O TEDx não é uma palestra que você tem lá 30, 40, uma hora. Não, você tem um tempo curto. Eu amo isso. Porque as pessoas... É mais difícil, né? Com é mais menos difícil tempo. você conseguir não ser prolixo, você não enrolar, você não vício de linguagem. Tira tudo, limpa, fala só o que é necessário. Traz só a frase que vai impactar, conta só a história que está de uma forma editada, né? Você edita ela de uma forma que as pessoas consigam compreender melhor. Pinta essa história. Colore, traz forma, luz, textura, traga para a mente das pessoas a imaginação. Então, o TEDx Uma dúvida é maravilhoso. que eu tenho, assim, você tem vários amigos e tem pessoas que elas não eram seus amigos e, de repente, puderam se tornar amigos, mas elas tinham uma visão sobre o Felipe e, ao estar próximo dele, você acha que essa visão muda por estar ali muito próximo? Porque você tem uma visão do cara ali que é um palestrante, que tem muito conhecimento, que tem uma boa oratória. De repente, porque você não é isso todos os dias ao lado dos amigos. Às vezes você está numa roda ali que é totalmente diferente. Acha que quebra um pouco o padrão? Sim, eu já ouvi. Eu achava que você era de um jeito, eu te conheci, você é de outro. Realmente, a televisão, a imagem, né? A gente cria uma imagem das pessoas. Mas eu acho muito interessante conversar com uma pessoa que já me assistiu, que já foi a alguma palestra... Porque essa pessoa, ela já tem uma intimidade comigo. Então, pra mim é mais fácil. É só eu entrar na mesma vibração de intimidade com ela e conversar que a gente já tá conectado. Então, eu ouço assim, eu achava que você era... Até metido eu já ouvi, mas eu não sou metido, não. Eu achei você super alto astral. Imagina, eu sou tão energia fácil de me boa. conectar. Eu achei com as legal isso que você pessoas. falou, de entrar na conexão das pessoas e não fazer com que as pessoas entrem na sua conexão. Isso é muito interessante. Isso o comunicador ele tem que ter essa habilidade, né? Porque as pessoas, às vezes, não estão prontas para entrar na nossa conexão, mas quando a gente entra na dela, a gente traz a gente cativa essa pessoa. Né? Exatamente. Um rapport, Falar a né? língua da pessoa. Exato. Eu até ouvi falar uma vez que comunicar não é o que você fala, é se preocupar com o que a pessoa entende. É mais sobre o que a pessoa está entendendo do que o que você... eu falei, aquela pessoa não entende o que eu falo. Vocês estão com papel e caneta na mão, né? Estamos, Ó, professor. Vou pedir uma coisa para vocês fazerem agora. Vai. Não façam perguntas, só faz o que vier na sua cabeça. Tá. Certo. Desenha um balão azul. A gente tá tô desenhando fazendo a aqui um balão tarefinha azul. que o professor mandou Balão de azul. desenhar um balão Tá, azul. Vamos Tá. lá. Posso? Eu não Pode. vou mostrar só aqui. Eu pensei Puxa, num balão mesmo. Também. Ó, isso aqui é um balão azul, não Isso é? é uma bexiga de Uma aniversário. bexiga de festa, um balão azul. É. Isso aqui é aquele balão que tem lá na Capadócia, que o pessoal... Isso. Mas eu pedi balão azul, cada um fez um jeito. Verdade. Sim. Fui específico? Não. Não. Poderia.
Eu Os dois quero... são Aí não Vamos. põe a culpa em nós, não põe a culpa em nós. Então, eu disse uma coisa, cada um entendeu de um jeito. Maneiro. A comunicação é isso. Se você não falar específico, a pessoa pode achar que é balão de voar, balão de festa, balão... Então, cabe a nós... Era um balão azul de festa. Esse é o objetivo. Exatamente. É, É um balão Mas a grande, gente tem, e tem pequeno, que ter metalizado. humildade, né, Felipe? Porque normalmente a gente acha que a culpa não tá na gente. Que é a esse é o pessoa problema. que não consegue entender o que eu falo. A gente tem que ter humildade de entender que às vezes o comando não tá correto, Quer ver né? como você usa inteligência artificial? Se você não for específico se no o teu comando, prompt cara. não Então, eu acho que o tiver... grande erro tá aí. Eu acho que o grande erro é a gente fazer o que a gente acha. Mas a gente já parou pra pensar o que as pessoas estão ao nosso redor estão procurando? Não é o que eu acho. É o que eu quero comunicar e o que as pessoas estão prontas pra ouvir, né? É isso que eu busco até hoje na oratória, que é o seguinte. Por exemplo, eu aprendi a apresentar show daquele jeito do Charlie Brown Jr. Vai, no susto. Mas eu não preciso fazer isso com um aluno meu. Eu posso trazer Bacana. um exercício que ele vai conseguir contextualizar e colocando o pezinho devagarzinho na água. Só que eu não aprendi assim, mas eu vou atrás. Legal. Eu vou atrás de um jeito que ele vai conseguir aprender, que vai ser mais fácil para quem está começando agora. Então é minha responsabilidade, é o meu dever buscar uma forma, seja prática, teórica, com exercícios, onde as pessoas vão aprender, elas terão essa experiência e ao mesmo tempo amparadas por técnicas. É a magia da mentoria, né? Você pegar alguém que já foi pro campo de batalha, sabe fazer e te acelera no tempo. Né? Pera aí que eu vou te ensinar, eu já passei por isso, mas eu vou te dar uma técnica aqui que você vai entender melhor, né? A gente sempre busca macetes, né? Caminhos mais curtos, mais fáceis. Eu não digo que a comunicação tenha caminho mais fáceis, porque tem pessoas que são mais desenvoltas, não tem essa vergonha, né? Aquela cebola, ela já tem umas camadas que ela já descascou. Sim. Tem pessoas que não, tem mais dificuldade com isso. Então o exercício é, faz um teste, escreve sobre você, sobre a sua personalidade. Existem vários testes gratuitos também na internet, você conseguir ter uma visão melhor sobre você. É meio que uma autoanálise. É autoconhecimento, é o pontapé inicial, né, Felipe? Você tem que olhar para você primeiro. Não olhar para o comunicador que você acha incrível e falar, eu quero ser igual ele. Calma. Às vezes você nem precisa. Às vezes você já tem uma essência tão legal que é só você, do seu jeito, pôr ela para fora. Sim. Legal. Mas é importante, por exemplo, ter alguém um modelo que você se inspira. Não que você olhe pra ele e precise ser como ele, pra que isso crie uma pressão, enfim. Mas é legal, por exemplo, ter alguém que você... um modelo que você gosta, que você talvez pegue algumas coisas ali e traga pra sua personalidade, pra legal. criar algo novo, Você se né? inspirou em alguém? Eu vou te dar um exemplo. A gente tá falando aqui de comunicação. Quem me ajudou muito a ser um bom comunicador foi Jesus Cristo. Por quê? Uau! Com 14 anos, eu fui para uma igreja evangélica, eu me batizei, eu passei pelo batismo e eu, como já era um adolescente comunicativo, já desenvolto, eu fui construindo ali na igreja um caminho de líder de célula, eu fiz escola de líderes, então eu liderava grupos de jovens, eu fiz teatro na igreja. Então, falar de Jesus, que eu nunca vi com os meus olhos físicos, para uma pessoa que eu não conheço, que eu acabei de... esse aqui é meu amigo. Então, olha a habilidade que você está desenvolvendo em você. Você está falando de Jesus para uma pessoa que você nunca viu na vida. Você já consegue ultrapassar várias barreiras com isso. Então, de fato, falar de Jesus para as pessoas me trouxe hoje uma segurança que eu consigo falar de qualquer assunto. Que massa, cara. Então, eu entendo que um caminho aí teve a mão de Deus nisso, porque ler a Bíblia, que traz um acervo tão grande de palavras, a Bíblia é muito poética também, tem os As metáforas salmos, que a gente encontra são incríveis, né? cara? metáforas. Usem metáforas, usem analogias. Isso traz uma claridade na mente das pessoas sobre algum assunto. Se eu estou falando de algo complexo, algo que é novo para você, eu preciso trazer uma referência para você entender mais ou menos o que é. Posso fazer uma? Pode. Aproveitando que a gente está falando de Jesus. Pode. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Chega uma criança e fala, eu não sei o que é isso. Aí eu falo, vem cá. Sabe o sol? O sol,
aquela estrela, aquela bola de fogo que fica lá no céu, gigante. A gente precisa do sol para viver aqui na Terra. Porque se o sol não iluminar a Terra, acabou a nossa vida, que é a vida humana. Não tem como. Só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue tocar no sol. Ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Mas eu preciso dele para viver. Sim. Deus Pai. Esse é Deus Pai. Sabe a claridade? Quando você abre a janela e entra luz, é a luz de Deus na Terra. É como eu vejo Deus aqui. Esse é Jesus. É a claridade, como a gente enxerga o sol na Terra. E sabe quando você está andando e o sol te dá um calor? É o Espírito Santo. É como Deus, através do Espírito Santo, consegue nos tocar. É o calor. Eu trouxe aqui uma analogia, uma metáfora. Bonito, cara. Por que a gente não faz isso com todo o resto da nossa vida? As pessoas vão entender tudo que a gente quer dizer. Exatamente. Tudo. Eu costumo usar muito metáfora em alguns clientes Bacana. que eu converso Legal, para entender o nível de consciência dele. Quando eu faço uma metáfora e esse cliente falar, não vem falar difícil comigo não, que eu não entendo. Eu já entendi o nível de consciência daquele cliente. E quando eu faço uma metáfora que eu vejo que o cliente começou a pensar diferente, eu já vejo que o nível de consciência dele é outro. Porque ele se fez pensar por algo que ele, às vezes, não entendeu naquele momento. Então, isso é muito legal para ver onde eu vou conduzir o fechamento com o cliente, por exemplo. Então, eu te norteando exatamente. ali, né? Então, acho que realmente você falou, todos deveriam usar uma metáfora. Isso é essencial no ser humano. Para tudo. E na Bíblia tem muito. Né? Jesus falava por parábolas, muitas coisas. Então, é interessante. A gente deve seguir esse caminho aí e continuar falando por parábolas, trazer metáforas, comparações, analogias. Elas enriquecem o nosso discurso e satisfazem o nosso público, porque eles vão entender o que a gente está falando. Sim. É simples sem ser simplista, né? Se você conseguir explicar para uma criança, você consegue explicar para qualquer pessoa. Bingo. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, depois a gente volta nesse papo. A gente gosta de falar de Jesus Cristo aqui também. Legal. Em relação às novas tecnologias, as redes sociais, enfim, o que mudou da tua época de TV, do que você aprendeu na TV com hoje um Instagram, um TikTok? O que tem de diferença nessa comunicação ali, TV e mídias sociais? E como que você enxerga o futuro da comunicação? A televisão, ela é bem diferente das redes sociais. Ela é muito diferente. E eu vejo que hoje está havendo quase que assim, uma junção de uma linguagem para outra. Estão pegando um pouco da internet, colocando na televisão. E aí, eu já tive, por exemplo, uma experiência. Quando eu fui para a Record fazer o reality Sabor à Prova, nós convidamos uma influenciadora para participar do programa também. Só que não rolou. Não rolou. Ela não conseguiu. Por quê? Na internet, a gente tem uma desenvoltura de pegar um celular que você está se enxergando aqui e falar algo que você está pensando, algo que você já editou, já criou, mas assim, isso aqui é uma coisa. Outra coisa, você está num estúdio com câmeras grandes. A câmera é algo feio, né? A câmera podia ser bonitinha, né? Mas a gente olha, troço feio apontado para você, uma coisa meio... uma arma, parece. E aí, ao mesmo tempo... intimida as pessoas. Então, se você é super bom na internet, no Instagram, na rede social, no TikTok, cuidado. Se você for fazer um projeto de televisão, você tem que se preparar para isso. E a gente entendeu que não, vai dar certo, vai dar certo. E eu vi aí um conflito. Eu falei, cara, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada mídia, ela tem uma maneira de você se comunicar, de você utilizar. Então, quando eu comecei na TV lá no SBT, automaticamente algumas empresas começaram a me mandar algumas coisas para eu divulgar na minha rede social. Ah, eu posso te mandar um recebido? Ah, você divulga evento? Ah, e aí eu tive que me adaptar a isso, falar tudo bem. E começar a fazer esse trabalho. Hoje é um trabalho, é um ofício. Eu tenho uma renda que vem pela internet, que vem de divulgação, de vídeos, de coisas que eu faço só para Instagram. Mas na época, na televisão, começou dessa forma, de um recebido aqui... um evento aqui, alguma coisa para divulgar. Então, eu vejo que são linguagens diferentes e exigem preparações diferentes. Só que hoje eu não estou na televisão, puxei o freio de mão, segurei televisão, estou dando aulas, estou buscando cursos de oratória, mas a internet continuou. Então, os trabalhos com rede social ainda eles, para mim, são assim, caminhos que me levam a outros trabalhos, que me dão visibilidade. A linguagem na rede social ela é mais informal, ela é mais desconstruída. Você tem que ter mais time, você tem que entender que em 1 minuto você tem que ter punch, você tem que ter imagem, você tem que ter luz boa, você tem que ter várias coisas para a sua audiência conseguir
prestar atenção no que você fala. A TV, ela já é mais editada, ela já é mais formal, ela exige você sentar com o editor e pegar cena por cena, você escolher uma trilha pro fundo, tem um tempo da televisão, que é algo também, 1 segundo na televisão, quanto custa isso, né? Então, cada segundo que vai pra televisão, ele tem que ser pensado de uma forma muito peculiar. A internet, ela te dá um pouco mais de licença para você errar. Você pode espirrar, você pode vulnerável. Coisas que aconteceriam, erros, acabam virando conteúdo, parte do que você está fazendo ali. E é o que bloqueia as pessoas também, porque elas não querem errar. Sim. E nem no Instagram elas conseguem gravar um vídeo e publicar. Aí você nem começa. Eu não gostei dessa franja. Eu acho que eu poderia ter falado com mais energia. Aí ela vai apagando. E nunca começa. Acontece, né? Acontece. Eu imagino, com certeza. Isso acontece com todo mundo. Foi uma das coisas que eu tive que quebrar, porque eu gero conteúdo diariamente na internet e se eu cair eu vou postar, se eu estiver andando eu vou postar, porque realmente se eu for analisar o que vai ficar perfeito, eu nunca vou postar. Não vai, cara. Não vai. Se eu me preocupar com o que o outro vai pensar a meu respeito, eu tô ferrado. Então a gente não sai do lugar, né? Exatamente. Ô Felipe, você falou que puxou o freio de mão da TV, né? Que você tá agora focado aí nos cursos de oratória e tal. Você acha que você conectou com um propósito maior aí? Você se encantou em poder ajudar as pessoas? E isso te traz mais felicidade? Porque felicidade é relativo, né? Eu fui feliz na TV e sou feliz com a comunicação. Mas são formas diferentes de sentir prazer. O prazer de você... Imagina só, eu apresentando um programa, daí eu vou no shopping, e aí chega uma pessoa e fala, Felipe, eu posso tirar uma foto com você? Isso é um carinho muito grande. De fato, eu acho que não são todas as profissões que têm esse contato, assim. Então, me dá um prazer muito grande o reconhecimento, de fato. Mas, no final de uma aula, um aluno chegar e falar, o trabalho que eu estava 2 semanas para apresentar, morrendo de medo, eu consegui, eu usei as técnicas que você falou e foi maravilhoso. Isso é demais. Cara, isso me enche o coração. Isso me dá aquela quenturinha do Espírito Santo. Assim, eu falo, nossa, faz sentido. Então, são prazeres diferentes. Eu gosto dos dois. Eu não encerrei a minha carreira com televisão. Eu puxei um freio de mão agora para eu buscar recursos linguísticos para conseguir ajudar as pessoas a também se comunicarem melhor. Mas TV, eu acho que é um mosquitinho que pica. Assim, você fica... viciado, é uma cachaça. Cara, é muito legal, porque... é gostoso também, é uma adrenalina fortíssima. TV ao vivo... Talvez de forma inconsciente, hoje eu tenho esse conceito de que quanto mais eu ajudo pessoas, mais resultado eu tenho. E muitas pessoas fazem isso inconsciente. Às vezes ela está mudando a vida da pessoa, ela não está percebendo o quanto está ajudando ela na evolução dela mesma, né? É verdade, é verdade. A comunicação, ela pega uma pessoa comum e ela coloca no status de super profissional, porque... Celebridade. A autoridade, ela é percebida pelas pessoas. A autoridade, ela é como se fosse assim, um degrau a mais do que você é. As pessoas vão te perceber, elas te percebem assim. Você é a mesma pessoa. Só que você entrando num local com uma postura, com uma linguagem, é percebido de um jeito. Sim. Você entrando de outro, é percebido de outro jeito. Sim. Então, essa percepção das pessoas... Cabe a nós comunicarmos a ela quem é que nós somos. Os arquétipos são bem interessantes também de estudar. Cara, eu tô estudando sobre arquétipos, tô encantado, já cara, sabe assustador, cara, é muito louco, assim. Ainda não sei o meu predominante, tô me aprofundando, porque eu achava que era e eu vejo que não. Mas eu tô indo muito pro lado do arquétipo do herói mesmo. Até eu uso isso muito nas minhas redes sociais pra trazer essa imagem, legal, sabe? Quantos arquétipos são? São 12. 12? Incrível, vale a pena o analisar. Jung... Ele tinha vários pacientes que chegavam lá e falavam sonhos semelhantes. Por exemplo, sonhei e tinha uma pessoa desse jeito. Sonhei e tinha uma pessoa desse jeito. Então ele começou a notar que era um padrão. As pessoas têm inconscientemente alguns padrões de personalidade. E aí ele começou a dar nome nisso e os arquétipos eles conseguem nos fazer ter, por exemplo, se o meu arquétipo é o arquétipo do criador, da criatividade, eu consigo, através dele, me conectar mais com o meu público. Até da forma, a roupa que se veste,
Vou te dar um exemplo. Corte de cabelo, barba. Qual que é o seu arquétipo? O arquétipo meu, que é do criador, que é dessa inovação de comunicação, é um arquétipo que usa, por exemplo, a cor, eu tava vendo lá, é laranja. Eu não tenho roupa laranja, mas então, não é... Mas se eu quiser me consolidar nesse arquétipo, de fato, ser percebido lá de longe, você fala assim, aquele cara é... Eu tenho... Trazer esses traços. Como trazer essas nuances para minha vida. Então, a roupa que eu falo... Se eu vou gravar um podcast, o que tem que estar atrás aqui? Ó, tô vendo várias coisas regionais. Inclusive, os bugrinhos, né? Legal. Dos bugs. As pessoas que vêm aqui trazem alguma coisa. Eu até esqueci de falar pra você. Gente, mas você manda pra mim. manda pra mim. Não, eu digo assim... Eu vou trazer, vocês vão ter que mostrar. Não, no sentido assim, se você lançou um livro, se você tem um produto, entendeu? Eu não esqueci de falar com você. Imagina, depois eu mando aqui alguma coisa pra vocês. Legal. Então, é interessante você contextualizar qual é o seu arquétipo. Assim, eu vou te dar um exemplo errado que a gente vai entender bem. Tem profissional que quer ser reconhecido como um profissional de excelência, gabaritado, quer ser reconhecido como um mestre. Por exemplo, tem um arquétipo que é o mestre. Quando a gente fala na figura do mestre, o que vem na sua cabeça? Na minha vem. Um mentor, alguém sábio. Meio que uma barba branca, uma cabeça óculos. Óculos que a pessoa lê bastante. Então, assim, já minha cabeça ela já tem uma referência de como é essa pessoa. Tem gente que quer ser reconhecido assim. Mas a internet se porta como o amante. Sim. O amante, né, é um arquétipo também. Que é aquela... Sedutora, que ela traz aquela sedução, vestimenta diferente, então, o olhar. Latin lover, o cara só com a camiseta aberta aqui e tal, mas ele quer ser percebido como o rei do assunto dele. E não, precisa ter um alinhamento aí, um ajuste nessas expectativas. O que você quer que as pessoas percebam de você e o que de fato você publica, você comunica. Então... É muito sobre autoconhecimento. Cara, é muito engraçado isso, porque eu tava gravando um vídeo esses dias pra rede social e a minha social media falou, vamos parar esse vídeo. Aí a gente parou, ela falou, agora você vai fazer esse mesmo vídeo com óculos. Mudou todo o conceito de quem tá assistindo. Depois eu vendo isso, eu falei, caraca, cara, que visão. Um óculos, um acessório, consegue comunicar. Então você não precisa falar. Você já está comunicando de outra forma. Relógio, por exemplo. Por isso que homens usam relógio lá de 100, 200 mil reais. Essa comunicação, talvez inconscientemente você fecha negócio com o cara, às vezes por causa do relógio que ele tá, a roupa que ele tá, o carro que ele chegou. É absurdo. O arquétipo é muito gostoso de analisar e entender. Nossa, interessante. Ó, a gente tá quase chegando na metade aqui do podcast, para mais. Eu quero fazer uma perguntinha pro Felipe, rapidinho, para quem tá estudando, para quem entrou agora num curso de publicidade, comunicação, propaganda, jornalismo, como me decidir, né? Será que o Felipe de hoje entraria na publicidade ou entraria direto em jornalismo? Então, eu quero que você dê essa dica para quem é dessa área ou para quem está pensando em fazer isso. Mas antes, o Werner tem um recadinho. Um recadinho, verdade. Importante demais, viu? Se tá valendo a pena essa conversa, já deixa o seu like aí, é muito importante. Ativa o sininho para não perder nada do Novocast, porque os cortes do Novocast estão entrando aqui. Então, o sininho vai te ajudar a não perder nada desse programa incrível. Então... ativa o sininho, deixa o seu comentário também. A gente está no Instagram, Novocast Podcast. Segue a gente lá também para não perder nada. E é isso daí, tá? É muito importante o engajamento de vocês. E curte e compartilha para distribuir nosso conteúdo. A gente só chegou aqui 87 episódios, né? Por conta de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e continuem com dando força aí pro Novocast, tá bom? Vai lá. Então é isso. Como escolher, tem uma regra para isso? Porque você fez publicidade, mas hoje você não está trabalhando, meio que fugiu da publicidade. Como que é isso? Você acertou, você errou, você faria diferente? Que conselho você pode dar? Eu utilizei todas as oportunidades que eu tive com a comunicação. Alguns projetos eu acho que tinham tudo a ver comigo. Outros nem tanto, e isso foi me dando essa consciência do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, desde programas de rádio, televisão, palestras, cursos, mentorias, esse caminho todo assim, de comunicação trouxe para mim um desejo. Hoje eu quero ter uma escola de oratória. Hoje eu quero que o caminho da comunicação tenha mais tijolos para que eu consiga fazer isso crescer. É uma coisa que eu tenho hoje. Hoje eu tô com 38 anos. Quando eu entrei na faculdade, com 18, era um livro em branco.
Era uma página em branco. Então, se você está indeciso, inseguro, está no caminho da comunicação, parabéns. Esse é o caminho. Porque no começo ninguém tem segurança e confiança em nada. É tudo novo, você tem que experimentar. Eu fiz publicidade, mas o que pulsou meu coração foi estar à frente das câmeras, não numa agência de publicidade. Eu tive 2 agências aqui. Eu tive 2 agências onde juntei com 2 amigas e falei, vamos abrir uma agência. Cada um pegou seu notebook, alugamos uma sala e assim começou. Porém, eu entendi que eu não quero. Eu não quero ser um empresário de uma agência de publicidade. Sabe por quê? Porque o meu criativo ia todo pro ralo. Porque tinha que preocupar com pagar funcionário e conta. E eu falava, não é isso que eu achei que era publicidade. Eu achei que eu ia chegar numa sala toda colorida, pegar um papel em branco e criar coisas. Vamos criar uma campanha, um evento, um conceito. Não, tem outras coisas que vão minando a nossa criatividade, a nossa comunicação. Então eu falei, não, nessa parte aqui, ó, beleza, tive experiência, 2, né? Por falta de uma, foram 2 agências. Ok, não quero mais. Televisão, gosto? Gosto. Vamos estudar os projetos? Vamos. Palestra, gosto? Adoro. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Então, cada produto de comunicação que eu tenho, ou já tive, ou já participei, eu posso melhorá-lo ou deixar de continuar. Então, quem está fazendo publicidade vai abrir a cabeça agora para noção de fotografia. Você pode virar um excelente fotógrafo. Para noções em relação à criação de arte. Eu cheguei a fazer curso de CorelDRAW, Para ser design. Trabalhei numa serigrafia aqui no centro, chamava Águia Camiseteria. E a pessoa sentava do meu lado e falava, eu quero uma águia no uniforme da minha escola. Aí eu tinha que desenhar a águia lá no programa. Só que eu demorava horrores para criar uma arte. O que eu consigo improvisar para fazer um texto ao vivo em 1 segundo. Então, onde que eu vou focar a minha energia? Sim. No que eu estou demorando 3 horas para criar um desenho? Ou no que você fala gravando e eu já consigo fazer algo já, às vezes, de primeira? Então, você vai ter que se perceber onde as suas habilidades estão sendo, de fato, desenvolvidas e isso te dá prazer. Sim, exatamente. Legal. Tem a ver com talento, né? Total. Que é o que você faz muito fácil, muito mais fácil que os seus pares, que a maioria das pessoas. Geralmente aí está o seu talento. E aí, se você investe nisso daí, né? A chance de você ser feliz fazendo aquilo é muito grande. muito uma grande. coisa, uma vez eu ouvi que tudo que você foca, expande. O grande problema é que as pessoas estão focando a energia no lugar errado. Como você falou, eu demorava horas para fazer um negócio, só que eu colocando a minha energia da maneira correta, no lugar que realmente vai me trazer um resultado mais rápido, eu tenho muito mais resultado. É muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para você rápida aqui, que a gente sempre faz para os convidados. Sucesso é um termo muito relativo. Então a gente sempre faz uma pergunta seguinte: o que é o sucesso para o Felipe Todesco? O que é o sucesso? Eu me sinto com sucesso quando eu sinto que as coisas fazem sentido, quando eu me sinto feliz dentro de um projeto. Isso para mim é sucesso. Se eu tô num projeto que é desafiador e que eu tô crescendo bem devagarzinho, mas é um grão de areia por dia, isso para mim é sucesso. Ah, mas você não tá progredindo tão rápido nisso, mas é o que eu quero. Eu tô desenvolvendo ali uma habilidade, um talento, é um projeto que eu quero. Eu quero escrever um livro esse ano. É um projeto que eu quero. Não está em andamento, mas eu já dei um passinho. Então, eu tenho sucesso no livro. Por mais que ele não está pronto, na minha cabeça ele já existe. Legal. Então, eu estou com sucesso em um livro que eu vou escrever. Então, o sucesso, o que me deixa feliz é o projeto que eu estou ali buscando e que eu estou vendo que não importa se é rápido ou devagar, mas ele está indo. Sucesso. Fama é legal, é interessantíssimo uma pessoa falar com você. Também é estranho às vezes, porque a pessoa não te conhece de verdade. Então, às vezes ela tá falando com você conhece, né? e você fala, tá, será que ela tá falando comigo mesmo? Ou tipo, é um personagem, uma pessoa que ela criou na cabeça dela? É interessante esse fenômeno de comunicação quando você tem uma intimidade com alguém que você não conhece ela ainda, aí fica isso. Mas o sucesso, para mim, não é fama, não é o reconhecimento de alguém falar, eu te assisto, eu sou teu fã. Não, é muito mais pessoal, uma sensação de você falar, é isso mesmo que eu quero fazer. Não importa se eu tô rápido ou devagar, é o que eu quero. Então, Conectar com o seu propósito. conectar com o meu propósito, isso para mim é sucesso. Show.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade Faz que a minha, gente tá? vai pra roda. É uma curiosidade minha. Eu lembrei de um amigo aqui, ele sempre via comerciais assim, ele falava assim, como é que faz pra fazer comercial? Eu falava, cara, não faço ideia. Conversa de bar, sabe? Eu falava, porque às vezes é sempre os mesmas pessoas, né? E as pessoas já são tão carismáticas. Por exemplo, você é um rosto muito conhecido, né? De comerciais de TV. Como é que é o mercado da propaganda aqui no Brasil? Assim, essa é uma curiosidade minha, tá? E outra coisa, você gosta muito de desafio, né? De todos os formatos que você fez na TV, realities, né? A própria propaganda, qual que era mais desafiador e por quê? Olha, várias perguntas, né? Eu vou começar pela última. Mais desafiadora. A TV ao vivo, eu acho que ela é chocantemente adrenalina. É muito, porque você tá ao vivo, muita gente assistindo. Mas também no dia a dia, ela acaba se tornando algo comum para você. Então, assim, é uma adrenalina muito grande, mas não é um maior desafio. Eu acho que o maior desafio é, por exemplo, eu dar uma palestra. Esses dias eu fui dar uma palestra para maçonaria. Para os grãos-mestres do estado inteiro. E eu vou te falar, mexeu comigo. Porque eu falei, quem sou eu na fila da maçonaria? Né? Tipo assim, o que eu vou trazer... Você é maçom ou não? Meu pai, Seu pai é maçom, mas... Você sabe mais ou menos como E o funciona. meu irmão, ano passado, ele ingressou também na maçonaria. Então, assim, eu tenho uma certa intimidade, mas ao mesmo tempo eu não sou próximo. E para mim, são figuras muito representativas. Os grãos-mestres, então, são personalidades com peso. Eu não posso errar para essas pessoas. Tem que ser impecável, né? Já vem a mente criando esse... Então, para mim, foi um desafio falar com pessoas que eu considero que têm, dentro de uma hierarquia, elas estão no topo. Sim. E era uma reunião só com o topo. Eram, tipo, 70 grãos-mestres. E eu falei, meu, como assim? E para mim foi um desafio e eu amei fazer. Eu amei. Eu cheguei lá, o templo é todo cheio de simbologias, é todo legal. E eu fiz um playground naquele templo. Fiz todo mundo ficar em pé, andar pelo espaço. Os maçons, eles não se conheciam, porque um é de Bonito, o outro é de Nova Andradina, o outro... Aí eu fiz uma dinâmica para que eles se conheçam. Se conheçam. Não fala de trabalho. O que você faz no seu dia a dia? Qual que é o seu prato preferido? Você já foi para a Europa? Quantos filhos você tem? Conheça o seu colega. E isso gerou entre eles ali uma conexão que aí vai me dando satisfação. Eu falo, pronto, já entendi o que eu vim fazer aqui. Eles precisam se conhecer melhor. Eles têm posições altas, mas eles não se conhecem. Então, é um desafio, mas lidar com as pessoas assim, nesse sentido. Não de estar exposto a uma câmera ou num palco de palestra ou de teatro. Mas é mais do que eu vim fazer aqui, né? Qual que é o meu desafio aqui hoje? E para quem quer aparecer na TV, na propaganda, o que tem que fazer? A propaganda é o seguinte. Eu era acadêmico de publicidade, eu tô lembrando da minha primeira. E como que eu fui parar nessa produtora, na imagem? Lembrei. Na faculdade, além do MS Canta Brasil, eu também me inscrevi para apresentar o Som da Concha. E aí, depois de um projeto, eu comecei a apresentar o outro, que é um show regional ali menor na Concha. E a Aniela, que é uma produtora de uma... Hoje ela é independente, mas ela trabalhava na imagem, produtora. Ela foi lá, assistiu o show e me viu apresentando o show. Eu falei assim, eu gostei de você. Você pode falar comigo? Tem um projeto da TV Cassemes. A Cassemes, na sala de espera, tem umas televisões. Então, eles têm um conteúdo ali de falar de medicina, dicas e coisas de saúde. E ela falou, eu preciso de alguém para apresentar esse minuto da TV Cassemes. E aí eu fui na produtora, começamos a gravar o TV Cassemes, e lá eles me chamaram para gravar o primeiro comercial, que foi para Zornimate. Zornimate, eu lembro. Primeiro comercial, ganhei R$100. E foi maravilhoso, porque esse comercial puxou outro comercial, que puxou outro comercial, e aí eu fiquei com a Alvorada Materiais de Construção, eu fiquei acho que 2 anos, com todo mês, uma campanha nova para televisão. Massa. Com a Ford Monza, fiquei também um tempão. Bazar Irã. Uma vez, eu malhava naquela academia Via Olímpica, nem existe mais esse nome. Mas eu lembro que no vestiário tinha uma televisão. Eu juro por Deus, eu estava trocando de roupa,
passaram 3 comerciais comigo, seguidos. Aí eu pensei isso que você falou. Eu falei, cara, que mercadinho pequeno. Cadê os novos, os rostos que a gente consegue ter novidade na televisão? Então, de fato, se você tem vontade de ser uma pessoa que grava comerciais de televisão, vá, porque o mercado é desse tamaninho. A gente precisa de gente nova. E a mesma pessoa em 3 comerciais seguidos. Isso fala também sobre o mercado, né? Poxa, tipo assim, tá faltando gente, tem como melhorar. Mas eu lembro que essa era uma época da minha vida que eu, assim, o meu Topava tudo foco era gravar comercial. Ah, entendi. Eu amava. Era o seu amava. foco era também. Era o meu foco gravar comercial. E aí, quando você fala vai, procura uma produtora. Produtoras de vídeo. Faz Produtora o seguinte, de vídeo. pega uma foto sua, um vídeo seu, põe no Google, agências de publicidade e produtoras de vídeo. Pronto. Faz esse primeiro contato sem medo nenhum, é totalmente normal, ninguém vai achar que você é louco. Tudo bem? Quero me disponibilizar e deixar aqui o meu contato para gravar comerciais. Beleza. Para você pode ser um sonho, algo assim, mas pra agência é normal, tá tudo É certo. só mais um que tá ali. Só mais um, vai. Não tenha medo de ser mais um. Leva o seu material. Eu lembro que eu já fui uma vez no Rio de Janeiro, eu fui na Barra da Tijuca, eu levei um DVD com esses comerciais que eu gravava aqui. Eu levei para uma produtora do Multishow. Que o meu sonho era gravar um programa como o do Lucas... Bruno de Luca. Sim, Que viaja o mundo e ganha dinheiro para viajar. Então, eu tenho essa vontade de ainda ter um programa de viagens. Eu fui lá no Multishow, lá no escritório, deixei um DVD que eu falei com a produtora que conhecia não sei quem. Nunca me ligaram. Mas eu me satisfiz, porque eu joguei uma pedra, eu joguei um chapéu que eu fui lá Fez buscar. a sua parte. Né? Uma hora eu vou pro Multishow, não sei. Por que não? Mas dessa atitude, desse ato profético, outras coisas aconteceram no caminho. Maneiro. Precisamos ir pra roda. Vamos lá. Vamos lá? Vamos pra Antes, roda. só vamos entregar os presentinhos dos nossos queridos patrocinadores. Aqui a Malu Pires mandou pra amo a Malu você. Pires. Ai, Eu que acho ela bom! Eu chamei ela já pra dar palestra Aqui, comigo, ela é ó. incrível. Que ela mandou pra você. Mas, Tem olha tem que colocar isso. depois essa fita. Aí você usando, marca, por favor, a Malu. Marca o Novocast. Olha que lindo! Ó. Já gostei. Ficou lindo. Obrigado, gente. Ó, vai também pra sua Beijo pra casa o Congelados da To Go Carandá, da Oba! Fernanda. Muito legal a loja dela, na sua correria do teu dia a dia. Tem de tudo lá. Tem comidinha, tem doce, tem tudo. Depois a gente te passa, senão ele vai descongelar. Perfeito. Tem também uma caneca, diretor? Temos a caneca aqui. Cadê? Pega aí, Júnior. Aqui, ó. Isso aí pra você nunca Pra mais você não esquecer da gente. Na hora que você for tomar um café, uma caneca em parceria com a Marca o agência. Novocast, por Agência favor. Novo Que Normal delícia. aqui com Vou vocês. postar assim. Aí a gente vai mandar um beijo também para Qualisalva, que é o nosso parceiro aqui do nosso projeto. Sem esses parceiros a gente não consegue tocar o projeto. Ele leva um pronto-socorro para dentro da sua casa. Um beijo também pro... Ecopark, você conhece, estava lá Conheço, esses já dias, eu estive vi lá no lá. Ecopark. E é um parque incrível aqui. Hoje é o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Dá orgulho, tá aí com né? muitas coisas novas aí inaugurando. E você vai ganhar um voucher pra ir lá, tá? Mentira! Você e mais alguns convidados. Só fala o dia que você quer ir pra aproveitar. Você conhece a Pedrita Hans da Rádio Sim, Blink? Sim. Nós somos muito amigos. E A ele gente já foi lá no programa deles, ele é uma falar do comédia, podcast. ele é demais. Figura. Eu não sei se vocês sabem, mas ele já foi a égua véia. Sim, A sim. Galíndia. Ele falou lá no dia. A Galíndia, exatamente. Lá do programa do Tatá. E na época eu trabalhava lá também, então a gente ficou muito amigo naquela época. E ele, juro por Deus, vira e mexe, ele me liga e fala assim, de manhãzinha, vamos pro Ecopark? Juro! Essa semana ele falou umas 2 vezes. E agora você tá falando que eu Ai, ganhei um não. voucher? Chama ele. Fala que você ganhou. Fala que você ganhou. Pode ir lá. Vamos te dar 4 Fala, vouchers, galera, você hoje, uma galera lá. Bora lá. Então vamos pra roda. Vamos pra Roda, roda. Felipe. É o seguinte, a gente tem Eu devo só... ter medo dessa roda? Não, fica tranquilo. São 20 minutinhos que é o que a gente tem. Tem que ser perguntas, tem que ser respostas rápidas pra gente poder correr aqui. Bate-bola. Bate-bola. E eu começo, tá? Fechou. Se você fosse resumir quem é o Felipe Todesco numa palavra ou numa frase, quem é você? Como você se define? O Felipe Todesco, em uma palavra, ele é uma experiência. Interessante. Maior defeito, maior qualidade. Qualidade, a comunicação, mas a sensibilidade que eu tenho para enxergar o outro,
Se você é um aluno, eu não vou te forçar, eu consigo sentir até onde as pessoas podem ir para desenvolver nelas a comunicação, outras coisas. Então, acho que a minha maior qualidade é a sensibilidade que eu tenho em relação ao outro. E o maior defeito é... Esse é um excelente... É um excelente desafio de comunicação. A pessoa conseguir falar a qualidade e os defeitos dela. Meu maior defeito, organização. Eu sou perfeccionista. Organização. Não, mas é assim, desorganizado. Desorganizado. Ah, tá. Se você fala assim, ao vivo você tem que ir lá gravar, tá? Eu falo, eu vou. Mas tem que fazer o planejamento 1 mês antes, com tudo antes. Eu falo, calma, essa parte, traz alguém comigo, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, geralmente, para esses processos de organização, de fato. Entendi. Show. Tá. Qual o seu primeiro pensamento do dia logo ao acordar? Você tem algum ritual? Ritual, perceber a emoção que eu tô sentindo. Porque às vezes eu acordo angustiado, eu não sei porquê. Às vezes eu acordo feliz. Então eu tenho que parar pra pensar, pera, por que eu tô acordando desse jeito? E aí, a partir disso, escrever como é que vai ser o meu dia. Uma vez eu fiz uma análise, assim, era de PNL, Programação Neurolinguística. E era uma segunda-feira, eu tava muito triste. Acordei mal. E ela falou, o que você fez ontem à noite? Eu falei, eu assisti um espetáculo de dança. Ela falou, qual que era o tema? E o tema era um tema delicado, era o suicídio dos indígenas. E ela falou, você acordou hoje triste, mal, refletindo. É isso, o que você assistiu ontem, hoje tá trazendo mensagens para você. Então eu entendi que as emoções, elas surgem, que às vezes a gente nem sabe por que eu tô irritado, por que eu tô feliz. Então, você acabou de acordar, olha para você. Como é que você tá se sentindo? É assim que você vai, é essa emoção que você vai querer levar pro dia? É isso que você vai querer compartilhar para as pessoas? Então, vamos buscar... Você escreve diário? Eu já escrevi. Hoje em dia, não, mas eu preciso voltar. Minha terapeuta falou para voltar a escrever também. Show. É bom mesmo. É bom, né? Você tem alguma paixão? Um hobby? Eu amo vôlei de areia. Amo vôlei de areia. Com meus amigos, a gente tá fazendo isso direto. E agora eu tô apaixonado pela calistenia. Onde você faz? Eu faço no Atmosfera, ali na Antônio Maria Coelho, com a Ceará. A calistenia, porque treinar a academia eu acho necessário, mas pra mim é muito chato, é monótono. Eu fico, ai meu Deus, eu quero que acabe logo. A calistenia, ela já parece uma brincadeira. Vai na barra e dá uma pirueta, pega a argola. Mas é difícil, né? Você já tá conseguindo? Já, algumas coisas já. Eu tô há 4 meses. A Atmosfera é uma academia? A Atmosfera é um coworking que tem, sei lá, aluga... Olha, eu fazendo propaganda. Não tem problema. Vai que eles querem vir com a gente, não tem problema. Eles têm umas salas lá, por exemplo, massagem. Eles têm já uma sala com maca, tudo pronto. Aí eles têm um espaço que você pode fazer evento. Tem o pessoal que faz evento de dança, algumas outras terapias. Tem até sauna lá. É um espaço multifuncional e tem o... E tem calistenia. E tem a calistenia. Maneiro. É interessante. É desafiador mesmo. Sim. Mas você pode começar pequeno, né? Começa pequeno e vai evoluindo. E depois... Tudo que é grande começou pequeno, essa é a realidade. O primeiro mês, você faz exercícios em boba, coisa na parede. Eu queria. Eu vou procurar, depois eu quero saber. Vamos junto? Depois que a gente faz uma aula experimental. Tá. Ó, o Werner que gosta de perguntar sobre os livros, porque ele também já teve um clube de livros. Verdade. Ele tem 1 milhão de livros. Nem falou disso, né? Então eu quero saber de você uma dica de um livro aí de comunicação ou de autoconhecimento. O que você pode indicar? Eu gosto muito da Maitê Carvalho. Ela é boa mesmo. Eu amei quando eu assisti uma coisa dela na internet e eu falei, eu vou atrás dela. Eu fui fazer um curso com ela em São Paulo ano passado. E ela fala muito sobre a oratória e a retórica de Aristóteles, que é essa que eu também trago muito para as pessoas, porque são pilares antigos que eles cabem perfeitamente no nosso tempo atual. Então ela tem um livro de persuasão, você coloca aí no Google, Maitê Carvalho, Persuasão. Compra pela internet, vai chegar. É uma linguagem clara, fácil, é super tranquilo de você conseguir ter uma noção maior sobre o quanto a comunicação tem mecanismos para te ajudar, para você conseguir passar credibilidade, mais facilidade na sua fala.
Deixa eu aproveitar esse gancho. O diretor colocou aqui pra gente um ponto que a gente pulou aqui, porque não tá dando tempo, da venda relacionada à comunicação. De repente, estudar essa parte da persuasão é essencial para quem faz, para quem vende também. Hoje em dia, inclusive, se você quer ganhar dinheiro com comunicação, você pode se tornar um treinador, um palestrante de vendas, de persuasão, porque muita gente quer. Muita. Se você chega numa empresa e fala, eu tenho um conteúdo que vai fazer os seus vendedores se encantarem mais por venda, terem mais impacto, venderem mais, é claro que a empresa vai querer. Então, existe aí esse oceano azul inteiro em relação a vendas, porque vendas, venda é emoção. Aham. A pessoa emocionada, ela compra. Então, como é que o vendedor vai emocionar outra pessoa? Se ele não tem nem noção de quem ele é, nem as emoções dele ele consegue compreender. Como que ele vai vender mais emocionando o outro? Sim. Então, é um ponto muito interessante, a persuasão. Persuasão não é... ela é Uma um pouco- enganação. ela é um pouco ligada, né? Ela tem esse estigma. A palavra persuasão, ela vem ligada a um ludibriar, a um enganar. Mas não, eu preciso ser persuasivo quando eu falo de um produto meu, porque é um produto bom. Então, eu não estou enganando ninguém, mas eu estou trazendo ele, colocando os pontos principais, as qualidades. Então, a gente tem que ser bom nisso, em vender o peixe, principalmente o nosso próprio peixe. Isso Tem fala- duas pessoas que não vendem, né? Uma que não acredita em si e que não acredita no que ela tá vendendo. Então você precisa se conectar com isso também, né? Pra poder passar, porque senão você não consegue persuadir. É isso. É. Vamos lá. O que tira o Felipe do sério? O que me tira do sério... Porque você é muito gente boa, assim. O seu astral é muito legal, você é alegre. Deixa eu imaginar eu irritado. Ah, já sei. A gente tá jogando muito baralho, eu e meus amigos. Canastra. A gente tá viciado em canastra. Não é valendo dinheiro, nada. É tipo assim. Ah, mas tem que valer, pô. Pior que O legal não é valer. Põe 10 lá. Vou te falar, me tira do sério quando eu vejo o pessoal roubando na canastra. Juro, me desconcerta. Pô, mas é sacanagem, Meu melhor né, amigo, o Ulisses, a gente joga junto. Nossa, mas a gente, juro, chega a ter que segurar, conter as emoções, porque ele me tira do sério ali. É algo que eu consigo, assim, mais próximo trazer, que de fato, quando eu vejo, assim... Quando eu me sinto enganado. Sim. Aham. Eu me sinto enganado. Quando eu pego no ar, assim, porque o comunicador, ele é observador. O ator, ele observa. Hoje eu tô tendo contato com vocês três. Tem coisas da personalidade de vocês que eu vou levar pra mim em outros lugares. Que eu acho legal. A postura, às vezes o tom da fala, o olhar. Então eu vou absorvendo um pouco dos outros em mim, porque eu vou usar isso em outros palcos. Cara, é em legal outros você falando isso, porque eu tenho percebido o seu olho, às vezes, na mão, no gesto, na xícara, no copo. Você vê que o olho ele fica ali vendo vários detalhes. É interessante isso. A gente tá falando, mas eu tô recebendo um monte de muita comunicação de informação. vocês. Então, acho que o ator ele tem esse trabalho de perceber, de pegar coisas e levar pra ele. Legal. E o que te acalma, te dá paz? Porque ele tá te perguntando o que te irrita, né? E nesse processo de acalmar e paz, conta um pouquinho da tua relação com Jesus Cristo, já que você falou dele. Você fala com ele fala com você. Como que é essa... Jesus Cristo, com 14 anos, como eu falei, eu fui para uma igreja evangélica e eu estava bem deprimido nessa época. Juro, porque a gente tem algumas fases na vida que tem umas crises, uns conflitos, a gente não Sim. sabe. E ainda assim, com 14 anos, é fase de puberdade, é fase de se descobrir, é fase de saber o que você quer da sua vida. Então, com 14 anos, eu tive esse encontro com Jesus e foi muito... Ele acalmou todas as minhas ansiedades, assim. Foi imagina um cobertor bem quentinho, foi um abraço, assim. Então, de fato, Jesus para mim significa isso. Esse abraço quentinho. No meio de uma tempestade, que elas virão. Não tem como a gente querer caminhar com Jesus sem batalhas. Mas tem como a gente vencer todas. Porque ele tá ali com você. Mas a gente também sabe que as adversidades, as batalhas, o tsunami, o maremoto, ele vem. Não tem como a gente não ter batalhas na nossa vida. Mas buscando a fé. Então, Jesus, hoje eu consigo perceber ele de várias formas. Claro que com 14 anos eu tinha uma consciência, uma mentalidade, uma maturidade. Hoje eu tenho outra. Então, ter um papo com pessoas do bem, conversar coisas construtivas que edificam as pessoas, para mim, Jesus já está com a gente aqui.
Então, eu consegui falar com uma pessoa, entender que eu ajudei essa pessoa, ou essa pessoa me inspirou de alguma forma, ou ela trouxe para mim algo que vai me dar vontade de ter um bom hábito. Para mim, Jesus já está nisso. Então, Jesus, ele tá num abraço que eu dou em quem precisa, ele tá numa ligação, ele tá de várias formas eu consigo trazer Jesus para a Terra. Então, que lindo. eu tô nessa intimidade com Jesus desta forma. Não, antes eu acho que eu via muito imaginar uma pessoa, né? Como é a figura de Jesus? Eu quero ser amigo dessa figura. Não, hoje eu já sinto Jesus como algo muito mais amplo e, de fato, de você ser prático, da prática. Como praticar Ele faz parte do seu estilo de vida, né? É. Legal. Às vezes eu sinto ele próximo, às vezes eu sinto falta dele. Falo, cadê Jesus aqui nesse lugar? Pera lá, o que eu tô fazendo que ele se afastou de mim? Vamos cantar um louvor. Com a Pedrita também, olha que coisa. Eu tenho uma caixa de som de karaokê, e aí eu levo na casa da Pedrita, a gente canta um monte de karaokê. Aí chega uma hora que a gente fala, vamos pros louvores? A gente começa a cantar louvor. Jura, a energia já dá uma mudada, a gente já fica mais tranquilo, já, né, aquele ambiente já fica assim, com a presença, é interessante. Show, muito bacana. Legal. E qual é o momento mais desafiador que você já passou? O maior maremoto, assim? O momento mais desafiador... Cara, eu tive um momento próximo, há um mês, o meu cunhado faleceu. E foi trágico. Assim, a esposa dele ligou e aí a gente foi correndo lá e tava no chão do prédio. Então, assim, eu tive que carregar ele até o hospital. E depois eu entendi que ele já estava morto. E eu fiz respiração boca a boca, massagem cardíaca. Foi um choque muito grande, assim. E eu nunca tinha vivido esse processo de... vai no IML, vai na delegacia, porque já chegou morto. Então, processos burocráticos. Vai na Pax, aí tem que... Então, assim, vou te falar, foi um maremoto ali, um tsunami que eu nunca tinha passado na minha vida. Tive que organizar as minhas emoções e tive que ser forte para fazer o que tem que ser feito. Então, você tá ali com um choque muito grande, mas você tem que ir em tal lugar, falar com tal pessoa, você tem que ligar lá, você tem que comprar o caixão, você tem que... Então, assim, eu acho que quando a gente fala do fim, que a gente não compreende ainda, né? Jesus usa analogias para a gente tentar ter um norte, mas a gente não tem essa consciência total e clara do como é que vai ser. Então, lidar com coisas que a gente não tem noção, eu acho que é o mais desafiador. Caraca. Eu tive agora um contato com a morte, né? Tive com esse universo. Então, eu acho que isso foi assim, o que mais mexeu comigo ultimamente. Que conselho você daria pro Felipe adolescente? Felipe, faz o que você quer, mas faz aquela respiradinha antes. Não deixa a adrenalina. Respira, enche, solta. Aí você decide, você quer mesmo isso? Porque na emoção a gente aceita muitas coisas que no final a gente fala... Ai, a paixão faz isso com a gente, sabia? A paixão ela te cega. Você assina um cheque que você não tem como pagar, mas você assina um cheque. Aí, quando chega lá pra frente, você fala, por que eu fiz isso? Caramba. Por que eu tô nessa? Porque na hora você se apaixonou. Você não teve noção que no futuro isso te traria alguma coisa. Então, respirar mais, respirar melhor para ter boas escolhas. Só evitar algumas escolhas na vida, mas todas hoje fazem parte dessa jornada, né? Desse caminho. Qual a pessoa que mais marcou a sua vida e por quê? A pessoa que mais marcou minha vida, no contexto de comunicação... Não, pode ser. Ou pode ser. pessoal. Vida que há 38 anos atrás até hoje. É uma pergunta difícil mesmo, né? Mas geralmente é que vem primeiro na cabeça aí. Assim, o meu coração tende a responder em relação aos meus pais, porque é a referência que a gente tem de quem te cria, quem te dá comida, afeto, alimento. Então, vira uma referência muito forte. Sim. Então, eu não tenho como endereçar outros senão pais. Show. Muito bom. A gente tá indo pro final já. Você tem algum sonho que você quer realizar e pode compartilhar com a gente? O livro, já quero que esse ano ele já... Massa. Aí, não, na próxima vez que você vier aqui, de repente já traz esse livro.
Eu tenho que voltar, porque a gente não conseguiu cumprir o roteiro. Não conseguiu cumprir o roteiro, né? Mas, Ficou um enfim. monte aqui. Vai voltar. Então, o livro, de fato, é um sonho que está se concretizando. E eu acho que ele também me dá credibilidade, ele também consegue pegar o que eu penso e editar. Uma pessoa, qualquer hora do dia, da noite, ela pode pegar e ler e conseguir compreender um pouco sobre como a minha mente funciona em relação à comunicação e sobre como eu acho que as pessoas conseguem, sim, desenvolver habilidades incríveis, perdendo o medo de falar em público, administrando as emoções. Elas vão construir um caminho, assim, de muito sucesso, de muito prazer, aproveitando as oportunidades de comunicação e não fugindo delas. A gente falou de propósito. Vamos falar um pouquinho de legado, né? Você tem consciência aí do futuro aí, o que você quer deixar para esse planeta, para Mato Grosso do Sul, de legado? Como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Eu quero ser lembrado como um professor de oratória que conseguia tocar o coração das pessoas e as pessoas comuns se tornam pessoas extraordinárias, porque a comunicação delas consegue levá-las onde elas de fato merecem estar. Elas querem. Então, entre eu quero chegar aqui, existe um caminho que a comunicação ela vai te levar. Ela vai te levar. As pessoas percebem em você autoridade, elas percebem em você credibilidade através da comunicação. Legal. Então, eu quero ser lembrado como um professor de oratória que conseguia fazer com que as pessoas comuns se tornassem pessoas extraordinárias através da comunicação. Antes da pergunta final, vou aproveitar rapidinho. Então, quais são os 3 erros maiores da comunicação? Bem simples, em que as pessoas fazem hoje e nem percebem. Tem como? Me pega a mão. 2, enfim. Não, tem vários, tem muito mais de 3. Mas o primeiro que é esse medo, né, de errar, o medo de se expor. Esse principal, porque isso congela a pessoa. Isso congela. Congela. Ela não faz nada. Ela tem uma história incrível de vida. As pessoas poderiam, assim, chorar, se inspirar com a história dela. Mas ela não conta. Porque... Transborda, né? E às vezes ela até se curou, ela até tem sucesso e ela guarda pra ela, Exatamente. né? Tem muitas pessoas de sucesso, com histórias fantásticas, mas que não conseguem trazer isso pro mundo. Então, eu acho que esse é esse medo de se expor. Vícios de linguagem também, eu acho que a gente pode começar a ter mais consciência sobre eles. Eu vejo, às vezes, comunicadores, pessoas que estão, assim, e que não se preocupam em limpar isso. Isso ajuda. Sim. Ajuda a pessoa que está assistindo a querer assistir mais. Uhum. Que, de fato, não transmite uma... Segurança. Não dá vontade de continuar assistindo. Você fica com muito aí enchendo linguiça. Sim. Então, acho que vício de linguagem. E mais um erro de comunicação que as pessoas podem melhorar. O erro de comunicação. Eu acho que as pessoas podem melhorar as expressões. Expressões. Se eu quero transmitir felicidade aqui, eu posso sorrir mais, eu posso mexer as mãos, eu posso usar uma cor mais enérgica, eu posso me expressar melhor. Eu acho que as pessoas estão se expressando menos, elas se expressam de acordo com... Não é de fato o que elas estão sentindo. Elas fazem tipo. Sim. Eu acho que na comunicação a gente tem que ser mais autêntico e menos personagem. Então, trazer mais a essência. E não como é que um comunicador fala com carisma, por exemplo, em um podcast. Como é que você vai explicar o carisma para uma pessoa? Como é que você vai ensinar a pessoa a ter carisma? É muito complexo, é muito desafiador. Então, trazer a essência, de fato, quem você é, para o mundo, eu acho que isso é importante. E as pessoas não estão fazendo. Elas estão escondendo a essência dela, editando uma nova pessoa para parecer algo. Eu quero parecer que eu sou o melhor professor de oratória. Então, eu vou colocar atrás de mim um livro de oratória para parecer... Não é parecer, né? Traga quem de fato você é e traga elementos que contextualizem com o seu universo, mas sendo mais você na essência e menos no personagem. Que massa, cara. Show. Bora pra última? Vamos pra última. A nossa última pergunta derradeira é a mais difícil. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para todos os lugares, todos os canais de
enfim, não tem como fugir da mensagem do Felipe. Que mensagem você deixaria para o mundo se você pudesse deixar essa mensagem para 8 bilhões de pessoas? Olhando para essa câmera aqui. A mensagem para 8 bilhões de pessoas. Para ter mais acertos, erre mais. Erre mais, sem compromisso. Não tenha compromisso com o erro. Você vai errar, tá? Querendo ou não. Sendo o melhor profissional ou o pior, você vai passar por erros. Mas traga isso com você, tenha orgulho da sua jornada. Conte a sua jornada até hoje para as pessoas, porque isso vai inspirar outras pessoas. Então, não tenha vergonha dos seus erros. Traga todos para perto de você, tenha orgulho disso, porque isso é a sua jornada. E na sua jornada tem um monte de erros, não tem problema nenhum. Errando, a gente vai errando e a gente vai acertando mais. Uhul! Animal, muito animal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu que Bom, agradeço. batemos um papo aqui com esse cara que é expert em comunicação e ele mostrou isso aqui, mas além de ser expert em comunicação, ele trouxe a essência do coração. Muito obrigado. Muito Show de bacana. bola. Realmente foi uma entrega incrível aqui. A gente tá muito feliz. Muito feliz de te receber, de te conhecer, você agora ser amigo do NovoCast. Eu lembrei do Dostoiévski, que tem uma frase que é atribuída a ele, ele fala assim, é melhor errar por si mesmo do que dar certo em outra pessoa. Perfeito. Você é um cara muito organizado emocionalmente, a gente percebe isso, muito autêntico também. A gente, como você falou, tô levando um pouquinho de cada um. A gente também tá levando um pouquinho de você hoje, tá? Que bom. Aprendemos muito. Espero que aqueça seu coração isso, porque eu aprendi muito com você aqui hoje. Tá bom? Obrigadão. Com certeza, eu que Valeu. agradeço. O que eu levo também de hoje, né, agradecer ao Felipe, é o que ele falou, né, que a comunicação precisa ser sentida na prática. E nós não somos comunicadores de faculdade, de formação, mas o propósito do podcast, que é o que nos uniu, que é de levar para as pessoas a tua vida, contar a história da tua vida, o que foi difícil, o que foi fácil, inspirar, faz com que a gente venha aqui meter a cara, errar, né? Então, várias vezes eu tô assistindo lá em casa, putz, como que eu falei isso? Eu falo pro Samuel. Então, assim, nos perdoem pelos erros, nos Exato. perdoem se às vezes a gente não traz informações que deveriam ser mais estudadas, mas a gente tá aqui, metendo as caras porque a gente acredita no nosso propósito. Então, Disposto a errar. valida o que você falou, que a comunicação precisa ser sentida na prática. E foi interessante porque ele falou no início sobre etos, patos e logos, não é aqui. Então ele trouxe a credibilidade, a emoção e a razão. Então foi muito E você sabe qual que é o segredo dele? É o amor. Ele põe amor, né? O amor que ele conheceu de Jesus, enfim, na fala dele, no olhar dele, ele põe o amor. Então, assim, muito sucesso pra você. Agora a gente é amigo, vamos junto, vamos voltar aqui. E que Deus te abençoe na tua jornada. Obrigada por tudo que você entregou hoje. Eu que agradeço Quer pelo finalizar? convite, por tudo que vocês me proporcionaram hoje aqui. De fato, fiquei emocionado, aprendi muito com vocês. E vida longa pro NovoCast, que tenha todo o sucesso que merece. E o que eu puder fazer para contribuir, contem comigo, eu vou fazer. Ah, show de uhul, bola. valeu, gente. Valeu, Curte, curte, compartilha. Ativa o sininho pra não perder nada. Valeu, gente. Bora!